Crescer com uma irmã gêmea deveria ser algo especial. Compartilhar aniversários, brincadeiras, segredos. Mas no meu caso, foi como viver com meu próprio reflexo sendo constantemente premiado enquanto eu era deixada de lado. Meu nome é Mariana. E se você perguntar para qualquer parente meu, eles vão dizer, a Mariana. A irmã da Manuela. Nunca pela minha identidade. Sempre pela sombra. Desde cedo, Manuela era o troféu da família. A mais bonita, a mais eloquente, a que tirava 10 em tudo. Enquanto eu era a que esquecia a tabuada, gaguejava na hora de ler em voz alta e chorava escondido no banheiro quando comparavam nós duas. Mas o verdadeiro divisor de águas foi o vestibular. Já é humilhante ter uma filha burra. Duas eu não aguentaria, meu pai disse, um dia antes da prova, com um copo de uísque numa mão e o controle da TV na outra. Eu ri nervosa, fingindo que não doía. Mas por dentro, meu estômago queimava. Quando o resultado saiu, Manuela passou direto em direito numa federal prestigiada. Eu fiquei por 6 míseros pontos. 6 pontos. Foi como se o chão da casa tivesse afundado comigo dentro. Meu pai, um homem que nunca mediu palavras, me destruiu com apenas uma frase. Você é um desperdício de tempo e dinheiro. Minha mãe tentou suavizar, mas ela sempre foi morna, como café esquecido. Nunca se opôs a nada. Naquela noite, engoli seco, fui pro quarto e chorei até perder a voz. Só que o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Manuela apareceu com uma proposta. Você não passou mesmo, então pode cuidar da casa enquanto eu estudo, né? Ela riu. Um riso azedo, como se aquilo fosse lógico. Foi assim que virei empregada da minha própria casa. Lavava, passava, cozinhava, enquanto ela saía de salto e maquiagem para construir o futuro brilhante. E toda vez que o telefone tocava, era alguém da família parabenizando a filha prodígio, enquanto eu escutava de longe. Até que um dia, descobri algo que me derrubou de vez. Estava limpando o escritório do meu pai, um lugar onde eu nunca podia entrar, quando vi sobre a mesa uma folha de papel com meu nome. Um boletim escolar antigo. Mas havia uma observação em vermelho. Desempenho excelente. Indicada para programa de bolsas. Minha respiração travou. Lá embaixo, mais folhas com meu nome. Provas, relatórios de professores, elogios. Todos arquivados. Todos ignorados. E então vi um e-mail impresso. De um cursinho preparatório. Eles me ofereciam uma bolsa integral para tentar o vestibular de novo. Haviam gostado do meu desempenho numa simulação meses antes. O detalhe? O e-mail era de 2 meses antes da prova. E tinha um post-it com a letra da minha irmã. Não contar. Ela não vai passar de qualquer jeito. Eu gelei. Ali, tive certeza. Eles não só não acreditavam em mim, eles me sabotaram. Foi aí que algo dentro de mim queimou. E dessa vez, não foi dor, foi raiva. Nas semanas seguintes, fingi ser a mesma. Continuei cozinhando, lavando, sorrindo falsamente. Mas à noite no quarto, eu estudava escondida. Peguei apostilas antigas, vídeos online, participei de fóruns. Tudo no silêncio. Tudo sozinha. E então, um dia, algo aconteceu. Eu estava saindo do mercado com 2 sacolas quando encontrei a diretora do colégio onde terminei o ensino médio. Dona Lúcia. Sempre gentil, sempre atenta. Mariana. Que surpresa. Por que nunca respondeu ao nosso convite? Convite? Perguntei, confusa. Ela então falou de uma seleção para um curso preparatório com bolsa total. Disse que haviam mandado para minha casa e que nunca tiveram retorno. O mundo girou. Acho que houve um erro, menti, engolindo em seco. Voltei para casa com as pernas bambas. A confirmação que faltava. Minha irmã escondeu todas as minhas oportunidades. Naquela noite, entrei no quarto dela quando ela saiu para uma festa. Vasculhei tudo. No fundo do armário, encontrei uma pasta preta. Dentro, os e-mails, os convites, as cartas, as provas impressas com meu nome, até uma carta de uma universidade privada me convidando para participar de um processo de bolsa social. Rasgada. Mas ali, eu tremia. Era oficial. Minha própria irmã destruiu minhas chances para garantir o protagonismo. Foi ali que jurei, nunca mais seria a sombra. No dia seguinte, fui até a universidade da carta rasgada. Me inscrevi. Fiz o processo seletivo de novo. E dessa vez, eu passei, com bolsa integral. Não contei pra ninguém. Comecei o curso à noite, dizendo que trabalhava. Me virava em bicos de manhã, lavando banheiro, servindo café em lanchonete. Voltava pra casa tarde, dizendo que tinha feito horas extras. E estudava como quem luta pela própria vida, porque era isso que estava em jogo. 2 anos se passaram. Enquanto Manuela faltava aulas e postava fotos em barzinhos caros, eu estava virando uma das melhores alunas do meu curso. Comecei a ser monitora. Recebi elogios públicos. Meu nome saiu no site da faculdade por um artigo que escrevi com uma professora. Só que eu ainda não contei pra ninguém. Até que um dia, o mundo deu a volta. Meu pai foi demitido. Caiu em depressão. As contas começaram a se acumular.
E aí veio o baque, a mensalidade da Manuela, que estudava em faculdade paga porque foi jubilada da Federal, venceu. Ela chorou, implorou. Ele tentou um empréstimo, foi negado. A casa virou um campo de tensão. E então, ele bateu na porta do meu quarto. Mariana, você ainda trabalha naquele lugar? Tem como me ajudar com a faculdade da sua irmã? A ironia me engasgou. Ele estava me pedindo ajuda. Mas mal sabia ele, que eu era agora a única com o curso em andamento. E que ele estava, sem saber, pedindo dinheiro à filha que humilhou. Eu o encarei, em silêncio. E quase contei tudo ali. Mas me segurei, porque ainda não era o momento. Mas esse momento está chegando. Porque recebi um convite inesperado. Vou ser premiada num evento nacional de pesquisa científica. E vou subir no palco, ao vivo, diante de todo o país. Meu nome será chamado. Meu rosto, projetado. Minha história, contada. E minha família vai finalmente ver quem eu me tornei. Só que tem um detalhe, Manuela descobriu isso antes do anúncio oficial. E agora, ela sumiu com meus documentos e meu notebook. Ela vai tentar me sabotar de novo. Mas dessa vez, eu não vou deixar. Acordei com o som seco da porta do guarda-roupa batendo. Manuela. Chamei, com a voz ainda arrastada pelo sono. Silêncio. Levantei devagar, com aquele pressentimento colando na pele como suor frio. O quarto dela estava vazio, a cama feita de um jeito desleixado, nada em comum, mas havia algo errado. Fui até minha mochila, onde sempre guardava meu notebook, e meu coração desabou. Estava vazia. Corri até a gaveta onde deixava meus documentos, RG, CPF, a carteirinha da faculdade, o comprovante de inscrição no Congresso Nacional de Pesquisa Científica. Tudo sumiu. Meu estômago virou pedra. Levei 2 segundos para entender o que tinha acontecido, e menos de um para sentir a fúria rasgar meu peito. Ela sabia. Sabia da premiação. Sabia que finalmente eu teria minha chance. E mais uma vez, Manuela decidiu puxar meu tapete. Corri pela casa, gritando o nome dela. Meus pais, atordoados, me olharam como se eu fosse louca. Perguntei onde ela estava. Disseram que tinha saído cedo, com uma mala pequena. Não disseram para onde. Meu pai, irritado, bufou. Que escândalo é esse, Mariana? O que ela tem a ver com seus documentos? Eu tremia, o coração disparado, o rosto queimando. Ela roubou tudo. Gritei, finalmente. Meu notebook, meus documentos, minha carteira de estudante. Ela sabe que vou ser premiada no congresso de pesquisa e quer me impedir. O silêncio caiu como um soco seco. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai franziu a testa, como se minha fala fosse um enigma. Premiada. Que congresso. Foi aí que desabei. Contei tudo. Desde a sabotagem no vestibular até o cursinho escondido, a bolsa conquistada, as noites estudando às escondidas, as monitorias, o artigo publicado, o convite pro congresso. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou pálido, como se o chão tivesse sumido sob os pés dele. Mas eu não parei. Continuei falando, cuspindo cada verdade atravessada que guardei por anos. Enquanto vocês aplaudiam a Manuela e me chamavam de inútil, eu estava construindo meu próprio caminho. E agora que eu ia finalmente mostrar quem eu sou, ela me destrói de novo. E vocês deixam. Como sempre. Ninguém respondeu. O celular do meu pai vibrou. Ele atendeu calado. Ouviu por alguns segundos e passou o aparelho para minha mãe, sem falar nada. Era minha tia. Manuela apareceu na casa dela, em outra cidade. Com uma história absurda, que eu surtei e tentei roubar a identidade dela. Ela disse que eu queria tomar o lugar dela na faculdade, nos documentos, na vida. Era tão ridículo que doía. Ela levou meu notebook e todos os meus documentos. Vocês ainda vão acreditar nela? Perguntei, encarando meu pai. Ele não respondeu. A omissão dele foi como uma segunda facada. Naquela noite, dormi sentada no chão do meu quarto, encostada na porta. Como se isso fosse me proteger de mais perdas. Mas não me permiti desmoronar. Não mais. No dia seguinte, fui direto até a faculdade. Expliquei tudo. Contei que fui furtada, que estava sob risco de não conseguir embarcar pro congresso. A coordenadora me ouviu com atenção. Pediu provas. Eu tinha poucas, mas as principais estavam nos e-mails, e alguns registros no Drive online. Consegui recuperar parte do que perdi. Eles me deram um prazo de 48 horas para apresentar o RG, a carteirinha e uma cópia do comprovante de inscrição. 2 dias. Era isso ou cancelamento da viagem. Voltei para casa decidida. Entrei no quarto da minha irmã com a calma de quem tá prestes a enfrentar o próprio demônio. Revirei tudo. E foi no fundo da gaveta de meias, dentro de um estojo de maquiagem, que encontrei uma cópia da chave do armário antigo do sótão. O único cômodo da casa onde minha irmã guardava suas coisas pessoais, como ela dizia. Fui até lá, a chave tremendo na minha mão suada. Quando girei o trinco, senti a garganta fechar. Dentro do armário, empilhados entre cadernos antigos e caixas de sapato, estavam meus documentos. Meu notebook. Minha vida. Mas não era só isso.
Havia mais. Fotos minhas rasgadas, uma carta escrita à mão com a letra da Manuela. Ela sempre teve sorte. Agora é minha vez. E o mais perturbador, uma identidade falsa. Com o nome dela. Mas minha foto. Fiquei paralisada. Aquilo era mais do que sabotagem. Era uma tentativa de apagamento. Ela queria ser eu. Ou melhor, ocupar o lugar que eu lutei tanto para alcançar. Saí correndo, com tudo nas mãos, e fui direto à delegacia. Dei parte. Mostrei os documentos. As provas. Os prints. Foram abertos 2 boletins, um por furto, outro por falsidade ideológica. A delegada disse que Manuela seria intimada a depor em até 3 dias. Talvez mais. Mas o importante era, eu tinha recuperado meus documentos. Voltei à faculdade com tudo em mãos. Revalidaram minha inscrição. Confirmaram meu voo. Naquela noite, sentei no sofá da sala, e pela primeira vez em muito tempo, meus pais se sentaram diante de mim com os olhos baixos. Meu pai pigarreou, a voz rouca, sem brilho. Eu, não tenho desculpas. Mas queria dizer que me orgulho de você, Mariana. Demorou anos para ouvir isso. Mas naquele momento, soou vazio. Porque não era mais sobre o que eles achavam. Era sobre o que eu sabia sobre mim. Eu venci. Sozinha. A viagem foi marcada. A premiação confirmada. Eu estaria entre os 5 pesquisadores júniores mais promissores do país. Subiria ao palco. Contaria minha história. Mas Manuela não desistiria fácil. Eu a conhecia. E no fundo, sabia que ela estava preparando mais alguma coisa. Dias depois, enquanto fazia a mala, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Boa sorte no evento. Você não vai conseguir embarcar. Te vejo no palco. Cara piscando. O que ela quer dizer com isso? Ela planeja algo no dia da premiação? Era para ser o dia mais importante da minha vida. Minha mala estava pronta. Documentos em mãos. Passagem impressa. Identidade nova emitida após o boletim de ocorrência. E ainda assim, aquela mensagem martelava minha mente. Boa sorte no evento. Você não vai conseguir embarcar. Te vejo no palco. Cara piscando. Manuela. Meu pesadelo com rosto bonito. Ela não ia simplesmente aceitar a derrota. Era muito orgulho envolvido. Muito ego para ser quebrado por alguém que ela sempre tratou como inferior. Como a sombra. Saí de casa de madrugada, com o céu ainda azul escuro e o mundo quieto demais. Meus pais estavam calados. Minha mãe me abraçou no portão. Meu pai tentou um sorriso, mas nem isso conseguiu terminar. A viagem até o aeroporto foi silenciosa. Dentro de mim, um vulcão. Cheguei no balcão da companhia aérea com o coração acelerado. Entreguei os documentos. Sorri com esforço. A atendente digitou, olhou a tela, franziu o senho. HM, só um momento por favor. Senti o chão se abrir. Ela chamou uma supervisora. Cochicharam por alguns segundos. Senhora Mariana Duarte? A mulher me chamou. Aparentemente, há um bloqueio de embarque em seu nome. Como assim? Consta aqui que sua identidade foi recentemente denunciada como fraudulenta. Você está com outro documento? O sangue saiu do meu rosto. E isso é um engano, falei, tentando parecer firme. Fui vítima de furto. Registrei boletim de ocorrência. Essa identidade é nova. Está tudo regularizado. Mostrei o BO, a segunda via, a ficha de confirmação da faculdade. Elas olharam, digitaram de novo, confirmaram dados. A tensão era palpável. Depois de 10 minutos, que pareceram anos, a supervisora suspirou. Tudo certo agora. Desculpe o transtorno. Alguém tentou te prejudicar. Não respondi. Só balancei a cabeça. Peguei o cartão de embarque e caminhei com as pernas bombas até a sala de espera. Ela tentou me impedir. E quase conseguiu. O voo durou 2 horas e meia. O evento era em Brasília. Fiquei num hotel simples, pago pela própria universidade. A coordenadora me mandou mensagem dizendo que o congresso começaria às 15 horas, e a premiação seria às 19 horas. Eu teria pouco tempo. Me arrumei com cuidado. Vestido azul escuro, sapatos discretos, cabelo preso. Simples, mas firme. Como eu me tornei. Antes de sair, chequei o e-mail. E ali estava, como uma faca no estômago. Palestrante convidada extra, Manuela Duarte. Representando o protagonismo jovem na universidade. O nome dela. No meu evento. Na programação oficial. Desci as escadas do hotel correndo, ofegante. Liguei para a coordenadora. Professora, o que está acontecendo? A Manuela, ela vai subir no palco também? A Mariana. Sim, parece que a reitoria decidiu abrir espaço para uma fala extra de uma ex-aluna da Federal de São Paulo. Eu mesma achei curioso, mas a diretoria aprovou. Ex-aluna. A mesma que foi jubilada por faltar demais e zerar provas. Ela usou contatos. Nome. Mentiras. Era tudo uma armadilha. Corri até o local do evento. Um auditório enorme, repleto de banners, estudantes, professores, jornalistas. A imprensa estava ali. Haveria transmissão ao vivo. E foi exatamente isso que ela queria. Me expor. Tomar o lugar.
falsificar uma narrativa diante das câmeras. Quando cheguei, via de longe Manuela de salto, maquiagem impecável, vestido vermelho caríssimo, cercada por 2 organizadores, rindo alto, como se aquilo tudo fosse um desfile. Quando nossos olhos se cruzaram, ela sorriu. Aquele sorriso frio, venenoso. Me aproximei. O que você está fazendo aqui? Ué, vim prestigiar a irmã brilhante. Ou pelo menos, fingir que sou. Você é doente. Roubou meus documentos, quase me impediu de viajar. E agora isso? Mariana, você acha mesmo que alguém quer ouvir sua história triste? Eu sou mais bonita, mais articulada. E tenho contatos. Você só tem mágoas. Fiquei paralisada. Ela virou as costas e caminhou com calma pro palco, onde testavam o microfone. Eu tremia, mas dessa vez, não era de medo. Era de fúria. Conversei com uma das organizadoras. Expliquei a situação. Mostrei os boletins, as provas, os documentos. Ela ficou em choque. Vamos resolver isso. Mas não podemos cancelar a participação dela agora. Está tudo montado, imprensa avisada. Podemos adicionar um esclarecimento ao final. Não era suficiente, mas era o que dava para fazer. Às 19 horas em ponto, o evento começou. A plateia estava lotada. Luzes, câmeras. O mediador subiu ao palco e apresentou os indicados. Meu nome foi citado por último, com um breve resumo do artigo que escrevi. E então, ela subiu. Manuela. Pegou o microfone, olhou em volta como se fosse a atriz principal de uma novela, e começou a discursar. Boa noite. Eu sou Manuela Duarte. Tive o privilégio de estudar numa universidade pública, e hoje trago uma história de superação que envolve minha irmã gêmea e um projeto que desenvolvemos juntas. Eu gelei. Ela estava usando minha história. Meu artigo. Distorcendo tudo. Falou por 5 minutos. E por 5 minutos, eu quis levantar e arrancar aquele microfone da mão dela. Mas eu esperei. A mediadora me chamou em seguida. Meu coração batia como um tambor de guerra. As luzes estavam nos meus olhos. Subi. Peguei o microfone. Olhei para a plateia. Olhei para ela. E falei. Boa noite. Eu sou Mariana Duarte. E tudo que a palestrante anterior disse é mentira. O auditório murmurou. Continuei. E eu escrevi esse artigo sozinha. Estudei sozinha. Fui sabotada pela minha irmã, que está aqui hoje. Ela me roubou, me expôs, e tentou tomar meu lugar mais uma vez. Mas ela não pode contar minha história, porque ela nunca viveu nada disso. A plateia ficou em silêncio. A verdade é, sou a filha rejeitada, a irmã esquecida. Fui chamada de burra, inútil. Fui impedida de estudar. Ela escondeu minhas bolsas, destruiu cartas, sabotou provas. Mesmo assim, estudei escondida, passei, fui monitora, publiquei, cresci. Lágrimas escorreram dos meus olhos, mas minha voz não falhou. E hoje estou aqui, não como sombra de ninguém, mas como autora de um dos 5 artigos mais promissores do país. Por mérito, por suor, e por ter escolhido resistir. O público ficou de pé. Aplausos ecoaram pelo auditório. Eu tremia, mas agora de alívio. Era real. Finalmente era real. Olhei pro canto do palco. Manuela havia sumido. Depois da cerimônia, uma repórter me abordou. Quis saber mais da história. A verdade. Dei uma entrevista curta. Fui cuidadosa, mas firme. Na manhã seguinte, a manchete estava em todos os sites educacionais. Jovem é sabotada por irmã gêmea e vence prêmio nacional com artigo autoral. O caso viralizou. A história se espalhou. Recebi convites de outras faculdades, empresas, mentores. E então, um dia depois, chegou uma ligação. Mariana, aqui é da Polícia Civil. Precisamos que venha prestar novo depoimento. Recebemos uma denúncia contra a sua irmã. Ela tentou abrir uma conta bancária no seu nome ontem à tarde. Ela não parou. E agora, está foragida. Ninguém sabe onde Manuela está. Mas uma nova mensagem apareceu no meu e-mail anônimo. Você venceu por enquanto. Mas a irmã perfeita nunca desaparece por completo. Cara piscando. Ela ainda vai tentar destruir tudo que conquistei? O sucesso é um troféu que reluz, mas ele também atrai cobras. Quando meu nome saiu na matéria nacional, quando minha história viralizou, quando as portas se abriram e eu finalmente senti que podia respirar. Foi exatamente aí que percebi, a luta não tinha acabado. Ela só tinha mudado de cenário. Manuela havia sumido. A polícia abriu investigação por fraude, falsidade ideológica, tentativa de estelionato. O banco confirmou. Ela tentou abrir uma conta em meu nome, com documentos adulterados. E o mais assustador, ela levou com ela 2 folhas do meu caderno de anotações com ideias inéditas do meu próximo artigo. Eu estava em choque. A delegada me alertou. Mariana, sua irmã não é só uma invejosa comum. Ela é inteligente, discreta, e sabe manipular. Já fez isso antes. Não subestime. Não subestimei. Comecei a olhar por cima do ombro a cada vez que saía de casa. Mudei senhas. Alertei a faculdade.
Solicitei um aviso preventivo no meu CPF para impedir novos golpes, mas ainda assim, sentia que estava 2 passos atrás dela. E eu estava certa. 2 semanas depois da premiação, recebi uma mensagem de uma professora que admiro muito. Ela me orientava informalmente desde o 2º semestre. Mari, essa é você? Acabei de ver um pré-print de artigo com seu tema, e está no nome de outra autora. Entrei no link. Meu próximo artigo. Com o mesmo título provisório que anotei num caderno. Mesma estrutura. Mesmo problema de pesquisa. Assinado por Maria Duarte Mendes, da mesma cidade que minha tia mora, onde Manuela se escondeu da última vez. Ela estava tentando publicar minhas ideias. Primeiro me calou. Depois quis me copiar. Agora quer roubar minha mente. Sentei na cama. As mãos no cabelo. Meu coração socando as costelas. A professora me orientou a registrar a autoria imediatamente. Fiz isso online, pelo sistema do DOI. Depois, entrei em contato com o site onde o pré-print foi publicado e denunciei a fraude. Mas eu sabia, ela não ia parar. Dias depois, encontrei um perfil novo no Instagram. @duartemanu_real. Foto de rosto maquiado. Bio. A verdade sobre a farsa por trás da premiação. Eu vou provar quem é a verdadeira Mariana Duarte. Havia vídeos editados, trechos do meu discurso intercalados com cenas antigas da Manuela em sala de aula, matérias da época em que ela ainda fingia ser boa aluna, tudo distorcido. Ela estava construindo uma versão paralela da realidade. Mentiras, sim, mas bem produzidas. Profissionais até demais. Como ela consegue fazer isso? Perguntei em voz alta, sozinha, no quarto. Meu celular apitou. Nova mensagem do perfil. Se você não parar de me expor, eu conto pra todo mundo o que aconteceu naquela noite no colégio. Vamos ver se ainda aplaudem a aluna perfeita depois disso. Eu travei. Aquela noite. A lembrança que eu enterrei tão fundo que até esqueci que existia. Foi no último ano do ensino médio. Eu e Manuela, como sempre, estudávamos no mesmo colégio. Tínhamos um professor de biologia, o Sr. Luiz. Jovem, simpático, querido pelos alunos. Ele dava atenção demais para minha irmã, e ela se gabava disso. Ele vai me dar nota máxima, mesmo se eu não fizer o trabalho. Ela dizia, com aquele sorriso de quem se sente invencível. Mas eu fiz. Estudei por semanas. Me esforcei. No dia da entrega, Manuela entregou o mesmo trabalho que eu. Palavra por palavra. Copiou da minha pasta. Denunciei. Mas, de alguma forma, ela virou a história contra mim. Chorou. Disse que eu copiei, que ela tinha me ajudado, e eu fui ingrata. O professor acreditou nela. Eu fui reprovada. Ela ganhou nota máxima. Foi a primeira vez que pensei em largar tudo. A primeira vez que senti que a verdade não basta quando a mentira vem vestida de anjo. Nunca contei aquilo pra ninguém, nem pros meus pais. Me calei. Sofri em silêncio. E agora, ela ia trazer aquilo de volta. Distorcido. Como se fosse mais uma prova da minha suposta desonestidade. Eu estava farta. Farta de me defender. De correr atrás do que é meu. De ter que provar, a cada dia, que sou digna de existir fora da sombra dela. Decidi enfrentar. Fiz um vídeo. Roteirizado. Direto. Visceral. Expliquei tudo. A sabotagem, a fraude nos documentos, a tentativa de roubo intelectual, o perfil fake. Mostrei as provas. As denúncias registradas. Os boletins. Os prints. Postei. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. Mas junto com o apoio, veio o ódio. Pessoas dizendo que era briga de inveja. Que eu queria aparecer. Que irmãs brigam mesmo. Que isso não era coisa para lavar em público. Outros defendiam Manuela. Ela é linda, educada, não parece esse monstro que a irmã diz. Parece recalque. Quem quer fama inventa qualquer coisa. Eu me calei por anos. E agora que gritei, queriam me silenciar de novo. Mas dessa vez, eu não ia me curvar. Na semana seguinte, fui chamada para uma entrevista numa emissora de TV. O tema: jovens que superaram rejeição familiar e venceram com educação. Era a minha chance de contar tudo. Pedi uma cópia dos autos da investigação policial. Levei os prints. Os documentos falsificados. Mostrei tudo. No dia da gravação, meu pai apareceu no portão da emissora. Olhos vermelhos. Rosto encolhido. Eu queria te ver. Pedi desculpas, mas nunca mostrei que te admiro. E agora, vendo tudo isso, Mariana, eu queria voltar atrás em cada palavra que te feriu. Eu chorei. Não por ele, mas porque eu não precisava mais disso. O que eu precisava, e finalmente tinha, era minha própria voz. A entrevista foi ao ar numa sexta-feira à noite. E no domingo, recebi a ligação que mudaria minha vida. Mariana, aqui é do Instituto Aurora, em São Paulo. Somos um grupo de pesquisa avançada. Assistimos sua entrevista. Gostaríamos de convidá-la para uma vaga especial de pesquisadora residente, com bolsa e possibilidade de intercâmbio. Fiquei muda. Eles me mandaram a proposta oficial por e-mail, 3 vezes maior que qualquer bolsa que já tive.
com direito à moradia, alimentação e acesso a congressos internacionais. Era minha virada. Oficial, real, inquestionável. Faltava apenas assinar. Mas naquela mesma noite, outra notificação no e-mail. Assunto: solicitação de cancelamento de vaga por motivos médicos. Assinado: Mariana Duarte. Ela fez de novo. Tentou cancelar minha vaga antes de eu aceitar. Mas eu tinha um trunfo. A coordenadora do instituto havia me ligado. E a assinatura do e-mail falso usava uma grafia antiga do meu sobrenome. Justamente a que Manuela usava em perfis fakes antigos. Era a prova final. No dia seguinte, o advogado do instituto abriu um inquérito paralelo. E com base nas provas que juntei, emitiram um mandado de busca. A polícia encontrou Manuela escondida num pequeno sítio no interior de Minas, com dezenas de documentos adulterados, um notebook com arquivos meus, rascunhos de artigos e áudios vazados, planos dela para se passar por mim até conseguir uma bolsa fora do país. Manuela foi detida, e finalmente a farsa caiu. Mas mesmo com ela presa, uma parte de mim ainda não respirava direito. Porque crescer na sombra de alguém assim deixa feridas invisíveis. Porque mesmo com palcos, bolsas e reconhecimento, o medo de perder tudo ainda mora em mim. Mas agora, eu aprendi a respirar mesmo com o peito apertado. E finalmente vou embarcar. O Instituto Aurora já me espera. E minha primeira viagem será para Portugal, apresentar um artigo internacional. Minha mãe me abraçou no portão. Meu pai carregou minha mala até o carro. Eles estavam diferentes. Não perfeitos, mas presentes. E no espelho retrovisor vi meu reflexo. Sozinha, inteira. Mas no aeroporto, enquanto esperava a conexão, recebi uma nova notificação. Pedido de fiança para Manuela Duarte foi aprovado. Condicional: responder em liberdade. Audiência marcada em 3 semanas. Ela vai sair, e ninguém sabe o que vai fazer quando estiver livre de novo. 3 semanas. Esse era o tempo que me separava da audiência. 3 semanas até que Manuela, agora solta sob fiança, surgisse de novo. E ninguém, nem a polícia, nem meus pais, nem eu, sabia o que ela faria. Ela não me ligou, não mandou mensagens, não postou nada, desapareceu da internet, mas não da minha mente. Eu tentava seguir. Estava em São Paulo, vivendo no alojamento do Instituto Aurora, estudando como nunca, interagindo com pesquisadores que eu só conhecia de artigos acadêmicos. Era para eu estar realizada. Mas cada vez que ouvia passos no corredor, eu travava. Cada vez que um número desconhecido ligava, meu coração disparava. Era como viver com uma sombra sobre os ombros, a sombra que ela sempre fez questão de ser. Só que agora, ela era mais do que uma rival. Era uma ameaça. Na véspera da audiência, fui chamada pela coordenação do instituto. Mariana, chegou uma carta para você, disse a secretária. Era um envelope bege, sem remetente. Só meu nome, escrito à mão. A letra, inconfundível. Manuela. Abri ali mesmo, com as mãos trêmulas. A carta dizia: você venceu, mas só porque eu deixei. Você roubou a atenção que sempre foi minha. E agora quer que eu suma. Saiba que você só existe porque eu te moldei. E eu vou provar isso. Quando essa audiência passar, você vai me ver. Não num palco, mas onde você menos esperar. Não havia ameaça direta, mas estava cheia de veneno. Mostrei à coordenação e aos advogados do instituto. Eles ficaram em alerta. Fizeram um registro. Mas como a carta não dizia nada objetivo, não podiam fazer nada. No dia seguinte, a audiência. Compareci com os advogados. Ela estava lá, magra, pálida, com um vestido azul que já foi meu um dia, mas o olhar era o mesmo, frio, calmo, como se estivesse brincando de xadrez com a minha vida. O juiz foi direto. Apresentaram as provas, os documentos falsos, as tentativas de se passar por mim, a tentativa de cancelar minha vaga, o pedido de bolsa com dados adulterados. A promotora foi firme, mas o advogado dela era bom. Alegou que ela sofria de um transtorno de identidade, que cresceu à sombra da irmã, que tinha pressão familiar, que precisava de tratamento, não de cadeia. O juiz acatou parcialmente. Condenação de 2 anos, em regime aberto, com acompanhamento psicológico e proibição de contato direto comigo. Meu coração afundou. Ela estava livre. Nos meses seguintes, foquei em mim. A cada dia, produzia mais. Apresentei meu artigo em Portugal, depois fui chamada para um seminário na Holanda. Recebi uma proposta de mestrado internacional. Estava me tornando, enfim, tudo o que ela tentou impedir. E ainda assim, uma parte de mim nunca relaxava. Era como se eu esperasse que a qualquer momento, algo caísse. Um e-mail hackeado. Um documento roubado. Um novo golpe. Até que um dia, eu recebi o contrário disso. Estava num café em Lisboa quando chegou a notificação. E-mail de Manuela. Nunca fui você. Sempre quis ser. Agora entendo que não posso. Estou indo embora. Longe. Para tentar existir fora de você. Espero que você consiga respirar, porque eu ainda estou aprendendo como.
Sem anexos. Sem ameaças. Sem desculpas. Apenas isso. Apaguei o e-mail. Mas pela primeira vez, não treme. Hoje faz um ano desde que subi naquele palco. Um ano desde que recuperei minha voz. Um ano desde que entendi que algumas feridas não somem, mas viram cicatriz. E cicatriz é pele nova. Meu pai me liga às vezes. Sempre hesitante. Ainda pede desculpas. Minha mãe manda receitas por WhatsApp. As coisas estão em paz, mesmo que nunca tenham sido justas. E Manuela, sumiu de novo. Talvez tenha ido embora mesmo. Talvez esteja só esperando outro palco. Mas agora, eu não fujo da sombra, porque aprendi a andar no sol. E o sol, dessa vez, é todo meu. Sol com nuvem pequena,